se um adolescente pratica um ato infracional com violência, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente admite a sua privação de liberdade. Ele é internado, só que a internação pode ser feita até 3 anos. Então dizer que hoje o menor não pode ser preso é uma meia-verdade, porque ele pode ser internado quando ele pratica ato infracional com violência. Então, que a redução da maioridade penal vai contemplar o seguinte: primeiro, ele não vai ficar limitado só a 3 anos. Ele vai poder ficar preso 10, 15 anos, dependendo da pena do crime que ele praticar. E segundo, ele vai ser possível que ele seja preso em atos sem violência, como nós temos hoje muitas pessoas presas no sistema, né, com furto, né, com crimes que não são contemplados com atos violentos. Então você vai ampliar muito o número de adolescentes que vão poder ter a sua liberdade cerceada ou que vão poder ser presos. A entrada desses adolescentes no sistema penal no Brasil vai fazer com que a população prisional no Brasil triplique. E quando explodir, o que o Estado vai fazer? Jogar a toalha e vai falar assim: não temos condição e vamos ter que privatizar. Essa é a jogada. Isso também tem que ser denunciado, porque hoje nós temos muitos grupos que estão se manifestando e se organizando contra a redução da maioridade penal, né, e eles têm que contemplar esse discurso também de mostrar os interesses econômicos que rondam por detrás desse debate. Você tem um produto, né? O preso passa a se tornar lucrativo. É mais uma forma de você privatizar um pouco mais o Estado. Você vai ter recurso do contribuinte para um setor privado para gerenciar mais. Dentro dos Estados Unidos você tem nos presídios privados já crises muito fortes em relação à violação de direitos humanos. Imagino que não vai acontecer aqui, né? Vamos imaginar hipoteticamente que um adolescente de 16 anos seja preso por homicídio. Então ele entra com 16 anos na cadeia e ele vai ficar 10 anos convivendo com pessoas que estão há muitos anos já dentro do crime organizado ou desorganizado, mas já dentro do sistema carcerário, que já produzindo e reproduzindo comportamentos extremamente perigosos pela falta da presença de um Estado que ressocializa, que dê oportunidade, que dê ensino, coisas que já não ofereceu antes. Pensando nessa lógica, ele vai sair com 26 anos da cadeia. E quando ele sair com 26 anos da cadeia, ele vai sair com 10 anos de experiência no crime. Então acho que é um equívoco muito grande, na minha opinião, misturar adolescentes com adultos no sistema prisional. Bom, a redução da maioridade penal ela se insere num contexto maior de propostas que a gente poderia denominar de populismo penal, propostas punitivas. O que eu vou falar sobre a redução da maioridade penal se aplica a qualquer outra proposta punitiva. É uma proposta, do ponto de vista jurídico, né, um retrocesso, porque é inconstitucional. O papel de advogado tem que fazer isso. A Constituição claramente garante ao adolescente o direito de não ser julgado por justiça criminal. Isso é uma cláusula pétrea, isso não pode ser modificado. E mais do que isso, é uma proposta covarde. Covarde pelo dado, que já foi muito discutido aqui, que é o dado da seletividade penal. Essa proposta não é para os filhos da classe média. Essa proposta não é para qualquer adolescente. Essa proposta vai afetar os adolescentes pobres e negros, a juventude pobre e negra, que já é assassinada, que já é internada ilegalmente muitas vezes. Em casos, por exemplo, de tráfico, existe uma orientação, né, das cortes superiores para que não se interne em casos de tráfico, porque não há violência grave ameaça, e essa proposta vem justamente permitir o encarceramento de adolescentes envolvidos com o tráfico. É um retrocesso jurídico, é um retrocesso político, criminal e é uma covardia. Essa é a minha opinião. Você tem, obviamente, o ingênuo, o cara que não sabe o que ele está defendendo, o cara que está indo, né, como um rebanho. E você tem um cara que é um cretino, que é o sujeito que está lá, ele é advogado, ele é magistrado, ele é professor de faculdade de direito, algumas muito conceituadas, e o cretino vai lá e defende. Qual é o argumento principal dessa gente? Pura e simplesmente, mas tem um jovem de 16 anos, se ele tem condição de votar, ele tem condição de ser preso. Isso é um argumento burro. Não é uma questão de o que você sabe, é uma questão de o Estado tem legitimidade para punir. O que ele vai alcançar com aquela punição? Qual é a lógica? O que se quer fazer é criar uma lei, modificar a lei, reduzir a maioridade penal e com um discurso indireto, não, agora todos os jovens vão ser alvo de punição, desde o jovem da Zona Sul que vai para matinê e sai na briga, até o jovem de periferia. Em primeiro lugar, tráfico de drogas não vai ser alterado, o que vão alterar, obviamente, vai ser reduzir a idade do sujeito que eles contratam. Quem vai passar a soltar pipa não vai ter 16 anos, vai ter 14, ou vai ter 12.
ou vai ter 10, isso pouco importa. E o garoto de Zona Sul, o garoto de Ipanema, de Copacabana, não vai sofrer nada como o jovem de 18 não sofre. Então, todas as propostas nesse sentido, elas estão equivocadas porque elas investem numa função declarada de pena, seja do ponto de vista de prevenção, seja do ponto de vista de retribuição, não existe. Isso não existe. Eu desafio qualquer pessoa, seja que estiver assistindo, seja acadêmico, a me mostrar o dado. Eu quero saber quando é que pena foi capaz de prevenir crime. Eu quero saber quando é que pena foi capaz de ressocializar a gente em uma escala razoável. Não é dizer, eu prendi 1 milhão de pessoas e um nunca mais cometeu crime. Isso é irrisório. Eu quero saber, né, se essas funções que eles estão tentando expandir para alcançar 2 anos a mais, né, de 18 para 16, qual é o efeito disso? Se isso passar, não dá 1 ano até surgir um Bolsonaro da vida pedindo para ser 14. E no ano seguinte um pedindo 12.